Bom dia, Pois, Fernanda. pois. Olá, bom dia, Antonella. Como estás? Tudo bem? E tu, também? Tudo bem. Então, lá conseguimos combinar, que não está fácil. Bom, estava a te explicar um bocadinho a ideia desse episódio do podcast, explicar um pouco algumas das aulas do curso Saúde Integral da Mulher, sendo que não vamos conseguir explicar todas, mas a tua é uma das mais importantes, as tuas, aliás, e os São todas temas. importantes. São todas E, importantes. sim, mas sim, Sim, eu claro. já. Pois, sim, sim, sim. Bom, e então, sim, vou te convidar a te apresentar para quem vive numa toca e não sabe quem és, mas eu acho que é muito difícil. Ehm, vou só dizer brevemente, Fernanda é uma das maiores expertas em plantas medicinais em Portugal. E é uma das pessoas que, pronto, que conduz passeios de reconhecimento de plantas, não é? Por aqui, por Portugal todo, não é? Não é só por aqui na zona de Lisboa e Sintra. Mas vou deixar-te a ti o ônus de explicar o teu percurso Hum, e a seguir o teu papel, o que é que vamos aprender contigo nas aulas que vais dar no curso. Tá bem? hum. Ok, está bem. Então, obrigada por este convite renovado. Já fizemos várias, não é? E correu bem. As pessoas deram um bom feedback. E disseste que isto era uma das aulas mais importantes. Eu fiquei assim, são todas importantes. Depois fiquei a pensar, claro, o conhecimento das plantas é das coisas mais importantes do planeta, porque as plantas são muito mais antigas do que nós, vieram habitar o planeta muito antes do que nós. Nós, sem elas, não conseguimos sobreviver de todo, não é só o oxigênio, são muitas outras coisas, elas são as nossas grandes aliadas no planeta, não só porque nos dão comida e muitas coisas, mas porque alimentam aves, insetos, os solos, as borboletas, joaninhas e tudo mais. Um, e nós, seres humanos, muitos de nós não os conhecemos, não conhecemos sequer uma dúzia de nomes de plantas, de famílias de plantas, já nem falo dos usos, não é? Porque, pronto, isso é um extra. Mas eu acho que nós devemos isso às plantas, reconhecimento, revalorização. E é isso que eu faço nestes workshops, nos teus e em outros, que é levar as pessoas para o meio da natureza, para o meio da Serra de Sintra, para o meio dos baldios, e dizer, olha, aqui está um dente-leão, é importante para isto, para isto, para isto, para isto, e é linda, e pronto, está aqui, é isto. Ah, é um dente-leão, e eu achava que era esta outra. Pronto, aprendermos a diferenciar as plantas e a reconhecer. Eu sou eu, a minha mãe é a minha mãe, a minha tia é a minha tia, e nas plantas é a mesma coisa, portanto, e elas ficam felizes se nós as reconhecermos, se nós as valorizarmos, e, e depois falo um bocadinho de que forma é que podemos escolher plantas da natureza de forma correta, de forma a não exagerarmos na colheita, de forma a percebermos se uma planta foi vítima de herbicida, de poluição de automóveis, de urina de cães. Portanto, há aqui várias coisas. Temos sempre colher com respeito, deixando sempre mais no sítio do que aquilo que colhemos. Imagina que há 5 plantas, nós precisamos de um bocadinho, vamos tirar uma e vamos deixar 4. Este é, o meu ponto de vista é este. Isto é muito importante frisar, porque anda aí assim, muita gente assustada com esta história da sobrecolheita e, de facto, se calhar estamos a caminhar para aí. O que é que fazemos? Identificamos, valorizamos e depois tentamos semear, reproduzir, multiplicar nos nossos espaços ou noutros, mas andar a colher desvairadamente da natureza tem muito que se lhe diga e vamos conversar também sobre isso, acho que é muito importante. Um, Portanto, as plantas são medicinais, são terapêuticas, são alimentícias, são as grandes fornecedoras de oxigênio a este planeta e de alegria, não é? Ver uma papoila a desabrochar, ver uma calêndula a começar a abrir, uma rosa, dá-nos felicidade, dá-nos alegria ver a vida ali a pulsar à nossa frente e termos a capacidade de parar para observar com atenção, para ver, para tocar, para cheirar, para estar ali na escuta, na observação daquela planta. É muito importante esta aproximação,
real à natureza, nem que seja num vaso da nossa varanda, para quem não tem mais nada. É importante ligar-nos às plantas de alguma forma. E, e pronto, e é um bocado isso que eu vou fazer, foi falar de que forma é que podemos usar aqui algumas das plantas na saúde da mulher, não é? Lavagens, os bebés, nos mamilos gatados, das mães que estejam a amamentar. Há muitas formas de nós podermos também usufruir disto que as plantas têm, que é serem plantas medicinais. São muitas, e são quase todas. Pronto. Se calhar falar um bocadinho o que é isto agora das plantas invasoras. É um tema que me aflige um bocado, está muito em voga, e as pessoas ficarem assim completamente assustadas, invasora, invasora. Invasores somos nós é que chegamos depois, não é? E, portanto, de que forma é verdade que há plantas que chegam aqui e dominam tudo, é como algumas pessoas, não é? Numa sala temos sempre 20 pessoas, há uma que chega e quer dominar tudo, não é? As plantas também têm muitas vezes esse tipo de comportamentos. O que é que fazemos com elas? Nós expulsamos da sala, não é? Tentamos diplomaticamente dialogar com essa pessoa e fazê-la entender que há um tempo para tudo, há momentos que com as plantas, se calhar a mesma coisa. Pronto, é uma Sim. questão a discutir. E muitas espécies invasoras muitas vezes não são autóctones, são sempre fruto. Isso acontece com os animais também, não é? Mas o que é autóctone? O É, que é autóctone? quando há um O desequilíbrio, milho? que somos nós que estamos a alterar, por exemplo, trazer espécies exóticas de animais ou plantas para Sim. determinados locais, onde elas depois acabam por não ter predadores naturais, que seriam naturais no seu próprio ecossistema de origem, e isso, pronto, isso estou a falar assim, É, do ponto de vista geral. E eu tenho notado, não sei se você tem essa percepção também, mas tenho notado que ultimamente há muito mais interesse pelo mundo vegetal do que antes. E isso sim. provavelmente devemos esse avanço ideológico a pessoas como Stefano Mancuso, que é um professor de... Ele chama de Sim, sim. neurobiologia vegetal, de uma forma muito provocadora, né? Que provocou o cientista de todo mundo e que fala da inteligência das plantas, o que significa ser inteligente, né? Porque nós achamos que somos a espécie mais inteligente do planeta e nós estamos a considerar que nós somos uma espécie muito recente, que as plantas nos precedem em milhões de anos e são os seres com a maior capacidade de resolução de problemas, que é a própria definição de inteligência, coisa que nós ainda não podemos dizer, não é? Porque o nosso Pois não. na Terra ainda não é o mínimo que se possa comparar ao mínimo de permanência de qualquer espécie animal ou vegetal no planeta. Portanto, até demonstrar isso, em princípio, que pelo caminho que vamos, não vamos conseguir, não é? Se continuarmos assim, não vamos conseguir. E, portanto, inteligência é muito relativa. Mas há mais Mas interesse. deixa-me só juntar aí uma coisa. Que algumas pessoas, a inteligência, definir inteligência do ponto de vista antropocêntrico é completamente estúpido, não é? Tu acabaste de dizer, porque as plantas têm estratégias de sobrevivência absolutamente fenomenais, coisas que elas aprenderam a fazer para se adaptar a novos habitats, para não serem predadas por bichos que as predem. Elas desenvolvem morfologicamente formas de ser e desenvolvem picos e desenvolvem cheiros e desenvolvem coisas para atrair polinizadores, para repulsar predadores. Portanto, elas são absolutamente inteligentes na forma como fazem, como desenvolvem estas estratégias refinadíssimas de sobrevivência. E, portanto, nós também podíamos aprender um bocado com isso. Exato, exato. Bom, e nós agora também acho que isso traz também mais interesse para as plantas medicinais, em vez que nos evolvemos como espécie, nós evoluímos como espécie em contato com as plantas, graças às plantas, e nos esquecemos que só existimos graças às plantas, Exatamente, que sem exatamente. oxigênio gerado por elas não existiríamos Pois, jamais. pois, E acho que pois. isso, né, o Mancuso também disse, se calhar temos esse complexo de inferioridade que nos faz ser cegos e ver as plantas como paisagem, como uma coisa lá qualquer, uma coisa, Pois, e não não é. como seres Pois, vivos, né? é. E esse interesse pelas plantas medicinais agora está, pronto, acho que está
está muito vivo também, né? Devido a essa consciência. E traz essa problemática que tu trazes também, não é? Nos relacionar com as plantas de uma maneira saudável e não de uma maneira predatória Uhum. e materialística, né? De saquear Yeah, as yeah. plantas. E por isso acho que o teu caminho. Elas não existem para nós. No outro dia, na página da Iris, até estava lá uma conversa interessante, onde eu também disse sobre isso. Depois houve alguém que comentou, e depois paro deste comentário, porque aquilo vai super longe. E houve alguém que comentou, e depois já não, ainda lá vou dizer, que as plantas existem para nós. As plantas não existem para nós. As plantas existem lado a lado Ah, conosco e muito mais tempo do que nós, mas não é para nós. O facto de ser para nós é uma generosidade das plantas, elas poderem se nos mostrar e poderem ser utilizadas, também o termo a debater, não é? uhum. Para tratar algumas coisas que nós temos, não é? Algumas doenças, algumas patologias, mas elas não existem para esse serviço. Alguém diz, o serviço das plantas é esse, é de serem úteis ao ser humano. Não é. Não Não, é. É serem úteis a tudo, a todo o planeta, a todos os ecossistemas. Não é só ao ser humano, nós somos um grãozinho de areia, somos um fiozinho da teia. E sim. temos de interiorizar isso. Um Hum. fio de uma teia grande, onde nós não somos o centro, não somos. E, Yeah. portanto, acho que isso é muito importante o ser humano interiorizar. Lembrar E, isso, portanto, lembrar isso. E é, há um dado assustador, não é? Que é uma che mi vende dois autores, um é Mancuso que nos diz, olhem que nós somos o 0,2%, uma coisa assim, da biomassa do planeta. exato. Ou seja, somos mesmo uma coisinha insignificante comparado com a biomassa, que seria o peso, né, de todos os organismos vivos do Yeah. planeta, que inclui plantas, animais, fungos, bactérias e etc, etc. Mas a coisa assustadora é que o peso, porque houve pessoas que se dedicaram a essa tarefa hercúlea de pesar tudo o que nós produzimos, tudo o que nós fazemos, os carros, as casas, os Lixo. telemóveis, qualquer objeto que nos rodeia nesse momento, o peso complexivo dessa coisa toda, e do lixo, né, que ainda está por tentar conseguir gerir de alguma maneira, equivale ao resto da biomassa. Ou seja, nós estamos praticamente em pé de paridade em termos como se diz, de pegada e de detritos, de coisas, né? Estamos em pé de paridade com o resto da biomassa. O resto da biomassa. E, por exemplo, em termos de animais, só 4% é que é fauna selvagem. O resto da porção de biomassa constituída por animais são animais que nós comemos. E plantas a mesma coisa. Portanto, há um afunilamento também, né, cada vez maior das espécies em função daquilo que nós selecionamos para o nosso uso e consumo, né, que é terrível. Em Portanto, relação às plantas é a mesma coisa, não são animais, isso, são as plantas. Aquilo que se exato, consome tradicionalmente, não digo tradicionalmente, comumente, não é? Aquilo que as pessoas consomem de plantas também teve um afunilamento gigantesco com a chegada da agricultura, porque antigamente isso. as pessoas consumiam um leque de plantas gigante, não é? Uhum. Muito biodiverso, que nos fazia muito melhor, e agora, com a chegada das alfaces e das couves, é praticamente isso que nós comemos, nós, comuns dos mortais, não somos todos, também, mas também se afunilou muito por aí com a chegada da agricultura e da domesticação dos alimentos verdes, não é? Das hortaliças, e isso também são domesticadas, mas as outras estão aí todas, estão aí, nós é que já não as conhecemos, já não as reconhecemos também como comida, não é? Os Sim. nossos antepassados reconheciam-nas. Portanto, por as reconhecer como comida também as valorizavam muito mais e as respeitavam e as utilizavam. Eu não tenho poder nenhum a usar esta palavra Uhum. consumir, não é? Porque, de Sim, facto, nós consumimos de forma mais ou menos consciente, mas a verdade é que sim, as consumimos, não é? sim, sim. Ingerir plantas é consumir plantas. E, portanto, agora depende da forma como é que cada um faz. E isso é muito importante debater e levar as pessoas a terem consciência de como é que isso é feito. Sim. Yeah.
Mas as próprias espécies comestíveis estão a funilar por causa das políticas das sementes unificadas, Sim, sim, sim. Pois, e, pois. portanto, diminuir o número de variedades tradicionais das couves, das tomates, de absolutamente tudo que era comestível e cultivado desde sempre. Isso também temos que ter consciência É. e ter os nossos bancos De semente. de sementes e preservar as espécies mais Claro. diversificadas possíveis. Mas essa questão da domesticação ou seja, nós temos uma tendência a fazer extinguir espécies vegetais e animais desde que somos sapiens. Sim, mas agora há uma velocidade muito Agora, maior nos últimos agora é que está 30 anos. mesmo Entramos assim confortável. em quinta, pusemos a quinta e vamos por aí fora a dar Exato. cabo de tudo. É, Agora é que é, está completamente incomportável e temos que repensar isso. Portanto, esses passeios que fazemos contigo são sempre muito comestíveis. Há são sempre sempre coisas comestíveis. É, de é, conhecer. Isso comes, isso, então prova isso. E é maravilhoso, né? Essa noção que perdemos de reconhecer. vai ser uma das aulas, não é? Depois a outra vai ser sobre o fabrico de alguns produtos, de bálsamos e coisas de medicina básica, de uma farmácia, primeiros socorros para ter em casa, de cosmética. Eu não gosto muito de chamar cosmética, não é só cosmética. Vais fazer um bálsamo para tratar feridas, para cicatrizar coisas, para ainda não sabemos bem o que é que vou fazer exatamente, mas não é só cosmética. Aquilo é mais uma caixinha de primeiros socorros que nós podemos fazer em casa com os recursos que temos à nossa volta de Uhum. plantas. E mais uma vez eu vou falar um bocadinho das plantas que estão na base dessa medicina herbal e depois iremos pôr as mãos na massa e fazer algumas coisas. Temos Portanto, as vai duas ser. aulas, né? Temos a aula de kit, SOE, né? Kit básico de medicina herbal, e depois temos a aula mais cosmética, como tu dizes, que é tão fundamental como a outra, né? Porque lá está, o impacto da indústria da beleza é também uma coisa terrível Ah, no nosso corpo e no planeta. sim, sim, sim. As duas coisas, portanto, e é completamente ridículo pensar, no fundo, em quão eficazes e quão melhores e quão mais autêntica, né? As coisas que nos oferecem o mundo vegetal, em termos, lá está, de higiene e cosmética. Né? Podemos fazer tantas coisas e dá tanta felicidade só pelo fato, né, de estarmos a fazer isso, que se calhar, porque se calhar nos conectamos com, não sei, com algo ancestral, com algo que deixamos de fazer há muito pouco tempo como espécie e que Sim, no fundo sentimos ainda esse chamado, né? Não conseguimos, ainda bem que ainda sentimos não sei, este anelo a uma vida com mais sentido. sim. E, bom, e tens uma abordagem, a outra coisa que queria dizer é que tu tens uma abordagem muito descomplicada e, Hum, e prática, e prática, prático. e, e com imensa sabedoria por trás, e porque tu tens imenso conhecimento, né, teórico, porque tu fizeste estudos por isso, né, Ah, não mencionaste, mas tu estiveste no Reino Unido a formar-te eu sobre vivi isso. 17 anos em Inglaterra e estudei herbalismo lá durante muitos anos. Sempre estudei. A minha base é pedagogia Montessori, depois mais tarde Waldorf. Mas enquanto fui trabalhando e fazendo os cursos de pedagogia, tive sempre o pé nas plantas, o pé, ou seja, não é? Fui sempre fazendo muitos passeios, muitos workshops no Jardim Botânico de Inglaterra, fiz o curso da Scottish School of Herbal Medicine e todos os fins de semana, praticamente, eu vivi lá 17 anos, foram muitos, muitos passeios Uhum. com diferentes pessoas em diferentes locais, em Londres, quase tudo era em Londres, alguns lá na Escócia, mas foi em Londres, na beira do canal, nos parques de Londres, havia tantas plantas para nós reconhecermos, para nós aprendermos a valorizar, muitos sabugueiros, muitas ortigas, muitas morujas, muita planta que nós temos cá também. Mas foi essencial ter ido muitas vezes para o campo com muitas pessoas diferentes para aprender a saber, não é? Que, ok, isto é uma serralha, isto é um dente-leão, isto pode servir para isto não, isto gosta de estar aqui na beira do canal, vamos apanhar 3 folhinhas para comer numa salada, é preciso cozinhar, não é preciso cozinhar. Pronto, e fui aprendendo ao longo destes anos e continuo a aprender.
sempre, não é? Sempre que há esta oportunidade de haver festivais de herbalismo por aí, de haver pessoas a fazer ecofeminismo, aulas de ecofeminismo, de mitologias, eu fico interessada e aí tento ir e quero aprender. Estou sempre a aprender, nunca sabemos tudo, de nada, sobre nada, não é? É Portanto, é verdade. muito importante nós estarmos sempre a reavaliarmos e a aprendermos com outras pessoas, não é? Sim, E sim. faço muito isso também. E Sim, pronto, e sim. gosto, e é isto que me apaixona, e escrevo livros sobre as coisas, sobre as plantas, gosto muito de as fotografar. Às vezes sinto-me um bocadinho voyeur, quando vais fotografar uma planta a sério, e entras ali na intimidade delas, nos órgãos reprodutores de uma planta que são tão incrivelmente complexos e fascinantes, e vês a interação que elas têm com os insetos, com as abelhas, com os borboletos, porque é tudo tão incrível, não é? Mas eu gosto muito de fotografar e é isso que eu ponho nos meus livros também. Ir tentar mostrar às pessoas uma certa alma, um espírito das plantas. Pronto, Sim, elas não são só morfologia, são muito para além disso, não é? São espírito sim. e são seres muito especiais. Sim. Em relação à nossa relação enquanto mulheres com plantas, quando Sim, estudas a história da medicina, estudas inevitavelmente a história da medicina e a história da fitoterapia, do uso medicinal das plantas coincidem até certo ponto, né? Até, digamos, até muito recentemente, quando nos divorciamos das plantas para adoptar uma abordagem moderna, farmacologica, che no intanto continua a usar as plantas como base e continua a investigar as plantas para claro, fabricar novos medicamentos, né? Mas quando vês os grandes nomes, o Paracelso, Hipócrates para trás, e o Galeno, e Avicena, e tudo isso, a escola salernitana, tu ouves sempre muito sobre homens, com raras exceções, como Hildegard, né, de Bingen, mas na verdade nós, enquanto mulheres, estivemos sempre lá. Ou seja, o sim, conhecimento de muitos desses grandes nomes da medicina vinha precisamente da sabedoria prática feminina, sostanzialmente feminina, de conhecer as plantas para um uso onde não havia separação entre o uso culinário, o uso medicinal, o uso cosmético e o uso... Não havia separação, era um uso total, não é? Era um conhecimento total dessas plantas. E, portanto, é importante é, reivindicar essas raízes e passar esse conhecimento como algo que também é muito intrinsecamente nosso enquanto mulheres, não achas, Fernanda? sim, claro que sim. Nós sempre estivemos lá e continuamos a estar, e continuamos a estar. Eram as mulheres, os homens, desde a pré-história, não é? Os homens iam caçar animais e as mulheres ficavam a parir, ficavam a cuidar da terra, ficavam a cuidar das crianças e, portanto, cuidavam recorrendo muito às plantas, não é? Portanto, experimentando muito trial and error, não é? Muito experimentar e depois ver se funciona ou não. Epá, tenho uma luta de gatos ali na rua. Dá-me um segundo. Não se Tenho que ouve ir lá. nada, não te preocupes. Não te preocupes, Fernanda, não se ouve nada. Mas aproveito para dizer outra coisa, enquanto não sei se me ouves, sobre esta questão do tradicional, né, da nossa capacidade muito inata quase de lidar com as plantas, que isso depois houve fases históricas em que isso foi um problema, né? Foi considerado um problema, especialmente quando começaram as primeiras tentativas de institucionalizar a medicina enquanto ciência incipiente, não é? Inclusivamente antes que o discurso moderno cartesiano se instalasse, mas sempre foi um problema, sempre foi um problema, com raras exceções, como estava a dizer, lá está, por exemplo, temos agora, e lá está outro grande revival a que assistimos nos últimos anos é a figura de Hildegard, né? Hildegard de Bingen. Nunca houve tanta literatura e tantos vídeos e tantos documentários sobre ela,
É verdade que também foi beatificada, né? Foi beatificada pelo Papa, como se chama, o Ratzinger, o que morreu. Mas, Ai, não sabia disso. sim, mas foi considerada doutor da igreja, né? Isso Pois, é muito importante sim, reavaliar. mas Eh, ela estava um bocadinho ao serviço da igreja também, não era? Sim, sim, Era a chefe era uma da igreja. abadesa, né? Às Pois. vezes ouvem-se Sorte. coisas. É? Teve sorte de não ter sido queimada, não é? A Não, mas igreja, na na altura já era fosse do queimada, século XII, já né? não Era se do queimava. século XII, não havia fogueiras e não havia. A caça às bruxas, as bruxas, contrariamente ao que se pensa, não é da Idade Média, é da Idade Moderna. Sim. E curiosamente coincide precisamente com a época em que supostamente a humanidade estava a acordar para a racionalidade, estava a acordar para o Renascimento e para tudo isso. É precisamente nessa época que nós fomos queimadas como bruxas. Não, não foi certamente na Idade Média, portanto, na época da Hildegarda isso não estava em questão. Ela nunca Ainda não teria. estava, pois. Mas Sim. Mas a claramente, igreja não aceitava muito. A igreja já nessa altura aceitou a ela, não sei bem porquê, mas também já não aceitava muito. Depois, a partir daí, começou a aceitar cada vez menos, porque eram as místicas, era uma espécie de bruxas também, não é? Porque sim, eram as sim. curandeiras e não era muito bem visto. Mas Mas continua ela a ser. tinha o favor de Bernardo de Clairvaux, Claraval, não sei como se diz em português, e portanto conseguiu um apoio importante e depois tinha muito influência política e espiritual, porque lá está, nessa época se conseguiu impor como pessoa que tinha uma relação de comunicação com o divino e Pois, foi vista como uma havia pessoa. vozes, havia músicas, e era muito musical Claro, também. claro, e depois tinha essa era multifacetada, né, nas suas. Sim, 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 sim. Mas, bom, Fernanda, era isso, queres Não, adicionar? era isso. Espero que corra tudo bem. E eu tenho que ir mesmo ali resolver o problema dos gatos, porque um gato. Eu tenho um quintal, tenho dois gatos, duas gatas esterilizadas. E os gatos das redondezas ainda não perceberam. E vêm para aqui. Olha, tenho um jardim mais apetecível do que os vizinhos, que não têm, O teu então. jardim é Mas maravilhoso. elas não gostam, elas não gostam. E o teu jardim está bom, está bonito. Tá, a parte que me toca, sim, mas agora tenho que libertar espaço da parte dos rapazes. Mas a minha parte está. Já tenho calêndulas em flor, tenho, Ah, pois, pois, pois. tenho jasmim em flor, estamos em fevereiro, olha, mas tá. Também eu, o meu está cheio, 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 cheio de flores agora. Tá. Então Tá vá, bem. Fernanda. Então, lembra-me as datas em que eu estou Depois eu mando-te mensagem. as mandas, está bem, está bem, ok. Então, Beijinhos, tá? obrigada, obrigada. Tchau, tchau.